Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver uma questão de mecânica aplicada 2. Eu vou ler a questão vai estar com a imagem na tela e eu vou ler a questão aqui para vocês. Uma bola presa a uma corda se move ao longo de uma trajetória circular a uma velocidade constante, escalar constante, de 4 metros por segundo. Determine o ângulo θ que a corda forma com o poste. BC. A imagem ali, o comprimento daquela corda ali do ponto B ali até o ponto A é 1,8 e o ângulo θ é o ângulo formado pela haste com aquele comprimento ali aonde liga o ponto B ao ponto A. Vou resolver aqui para vocês agora. O que acontece aqui, ó? A gente tem um ângulo θ aqui, ó, olhando bidimensionalmente, ou seja, sem ser a parte tridimensional, a gente tem um ângulo θ aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, vou colocar aqui agora. Isso aqui é a parte B, e esse aqui é o ponto A, ó. Eu coloquei como se fosse ele parado ali, como se ele parasse no tempo. Então aqui é o ângulo θ, fazendo pela geometria, ó, a regra do Z, ó. A gente vê que esse ângulo aqui é numericamente igual a ele, ou seja, aqui também é um ângulo θ, usando a geometria e tem esse macete aqui da regra do Z. Então aqui tem um ângulo θ que eu quero descobrir numa das alternativas da questão. Esse ângulo é exatamente igual a esse. O que eu vou fazer em primeiro lugar numa questão assim? Ele deu a velocidade naquele ponto, ou seja, isso aqui está girando está girando em torno dessa haste aqui, e eu parei ele no tempo aqui para ver essa imagem aqui bidimensional. Então, primeiro, como é que a gente vai descobrir esse ângulo em primeiro lugar? A gente vai pegar e fazer a segunda lei de Newton para esse cara. O que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso que diz a segunda lei de Newton. Ou seja, o vetor força resultante é igual a massa, que é um escalar, vezes a aceleração da partícula. O que é força resultante em primeiro lugar? Força resultante, ele tem uma componente tangencial e uma componente centrípeta. O que é uma componente centrípeta? A componente centrípeta ela é responsável para aquele determinado móvel executar aquela curva, ou seja, mudar de direção e sentido. Então, se não tem força centrípeta, o móvel não pode girar em torno de alguma coisa. Então, tudo que gira em torno de algo é porque tem uma força centrípeta, consequentemente uma aceleração centrípeta. E a força tangencial é uma força que varia o módulo da velocidade. O que é o módulo? O módulo da velocidade não, varia o módulo da velocidade, ou seja, a aceleração pode ser constante, por exemplo. Então a força tangencial varia o módulo da velocidade, fazendo com que tenha aceleração tangencial aquele determinado móvel. Aqui, por exemplo, ele diz que a velocidade é constante, então não tem a força tangencial, que é responsável por variar o módulo da velocidade. Só que ele está fazendo curva, então aqui tem a força centrípeta. Então vamos ver qual é a força resultante. O que é a força resultante num determinado? Eu representei a bola por esse ponto aqui bem no meio aqui, ó. Qual é a força resultante? O diagrama de corpo livre. Ou seja, eu colocar todas as forças que resultam nesse corpo. Quais as forças que eu tenho aqui? Eu tenho a tração aqui, ó. Em primeiro lugar, a tração na corda. Ou seja, essa corda aqui, ó, quando gira, está executando uma tração, ou seja, está sendo tracionada, porque senão isso aqui não ia nem girar. Então vou ter um T aqui, ó, que é uma tração na corda. Eu estabeleci meu eixo aqui, meu eixo Y e meu eixo X aqui, para ficar mais visualmente melhor de descrever esse problema. Então aqui, ó, a minha tração T, como ela não está em cima do meu eixo, ó, nem no eixo X, nem em cima do meu eixo Y, eu tenho que decompor essa tração, ó. Como é que eu decomponho? Eu faço uma paralela no eixo X. Então aqui vai ter um vetor, aqui uma componente daquela tração ali. E faço uma paralela no eixo Y. Ó. Daí eu posso esquecer aquela tração ali e trabalhar com as suas componentes. E qual é que vai ser o módulo, ou seja, o valor dessa nova tração aqui no eixo X? Vai ser o T, a tração que tinha ali, o quanto que ela vale, essa força aqui. Como ela está contrária, ó, isso aqui está contrário àquele ângulo ali, θ, ó, então ela vai ser o seno daquele ângulo θ.
E essa aqui, ó, vai ser a tração também. Como ela está colada com o ângulo, ó, ela está colada com aquele ângulo, é o cosseno daquele ângulo θ. Então é sempre assim, ó. Aqui vai ser t seno θ e aqui t cosseno θ. Não que seja sempre no eixo x o seno e aqui no eixo y o cosseno. Simplesmente eu vou ter que ver aquele ângulo ali. Se está oposto ao ângulo é t seno, se está colado com o ângulo é t cosseno. Tá, então a tração eu já botei ali. Como isso aqui está na gravidade, está na Terra, tem sempre a força gravitacional, sempre apontando para baixo, que é a massa vezes a gravidade. Então é isso que tem aqui, ó. Tem, só simplificando aqui, ó. Tem a força-peso para baixo, mg. Tem uma tração aqui, ó, que é o t seno de θ. E tem uma para cima aqui, ó. Vou tentar desenhar no mesmo tamanho, porque ele tem o mesmo módulo. É t cosseno de θ, ó. Tá, agora eu vou usar isso aqui, ó. No eixo y, essa partícula, essa bola aqui que eu vou representar por esse ponto aqui no meio, ó. No eixo y, ela não se movimenta, ó. Porque ela não faz isso aqui, né? Ela só gira em torno de um plano aqui. Se eu colocar um plano aqui horizontal aqui, ela vai girar em torno desse plano aqui, ó. Mas ela não se movimenta assim. Então, todas as forças que estão para baixo no eixo y é as mesmas forças que estão para cima. Então, eu posso dizer que, consequentemente, na direção a força resultante em y, com certeza é igual a zero. E quem é essa força resultante em y? Para baixo está quem? mg e para cima está t cosseno. Então, com certeza eu posso botar que t cosseno de θ é igual a mg. Por que eu fiz isso? Porque ela não se movimenta no eixo y. Se ela não se movimenta, a força resultante no eixo y tem que ser zero. A força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Coloquei a primeira equação aqui, ó, que eu vou ter que usar depois. Equação 1. Agora vamos partir para o eixo x. Para o eixo x eu tenho uma força só apontando para onde? Apontando para o meu raio da minha trajetória. Ó. Vou tentar descrever aqui. Isso aqui descreve um raio, como se fosse um cone, em toda a volta da minha haste. Ó. Tá? Então vai ter um raio aqui, ó, que eu vou chamar de quem? De R. Tá? Aqui é um raio da trajetória, que eu vou chamar de R qualquer. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Nessa direção, como está fazendo curva, não tem a tangencial, porque o modo da velocidade não varia, mas tem quem agora? Tem a centrípeta, que está apontando para o centro. O que é a força centrípeta? Não é uma força qualquer. Alguém faz sempre o papel dela. Aqui, quem é que está fazendo o papel dela? O t seno. Mas podia ser qualquer outra força. Sempre tem que ver a força resultante, que aponta para o centro da curva, e ver quem é que está fazendo o papel de centrípeta. Aqui, nesse caso, é o t seno de θ. A gente sabe, vou dar uma apagadinha aqui, ó. Então a gente sabe então que a força centrípeta, que quem está fazendo o papel dela vai ser o t seno. Então vamos colocar aqui, ó. O que é o módulo da força centrípeta? A força centrípeta nada mais é que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu estou atrás do θ. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só quem é que está fazendo o papel de força centrípeta aqui? Nesse caso, quem está fazendo o papel vai ser o próprio nosso t cosseno de t seno de θ. Isso vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então tem duas equações agora. Ó. Eu tenho a equação 1 e a equação 2. Ó. Tem a equação 1 que descreve o tem uma força aqui que está mudando de direção e sentido daquela partícula, tem outra que está igualando o que tem no eixo y, que tem para cima de força, tem que ter para baixo. Tá, então tem essas duas equações aqui. Ó. Então como é que eu vou fazer? Ó? Eu quero o cosseno, então o que eu vou fazer? Posso dividir essa equação por essa. Ó. Dividindo a equação 2 pela equação 1, ó, o t vai cortar com t, ó, t dividido por t, 1. Seno de θ dividido por cosseno de θ dá tangente de θ. Tem que lembrar lá da trigonometria. Tangente θ. A massa vai cortar com a massa. Ó. Copia a primeira, divisão de fração. Copia a primeira. Ó, e multiplica
Estou dividindo essa por essa. Pelo inverso da segunda. Ó. Aqui ó, é mg sobre 1. Então vai ser 1 sobre mg. Olha o que vai acontecer. Vai cortar os m. O que vai sobrar? Que a tangente daquele ângulo θ ali, ó. A tangente daquele ângulo θ é quem? É velocidade ao quadrado dividido por rg. Velocidade ao quadrado dividido por rg. Se eu descubro a tangente do ângulo, é só fazer o arco tangente. O que é o arco tangente? É eu perguntar para a calculadora, ou se der um ângulo notável, a gente pergunta qual é o ângulo que tem aquela tangente que a gente vai descobrir. Exatamente isso. E é isso que ele quer na letra A. A velocidade eu tenho, o raio eu vou ter que ir atrás, g eu tenho, g é aproximadamente 9,81. Então g é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. A velocidade eu tenho que é 4 metros por segundo. Eu vou ter que ir atrás de quem agora, então? Vou ter que ir atrás do raio. Então, eu vou apagar isso aqui, ó, e vou atrás do raio agora. A última parte desse problema. Então, vou apagar aqui, ó, e vou atrás do raio. Tem aquela equação ali para descrever. Agora, para me descobrir o raio, eu vou ter que ir atrás da trigonometria de novo. O raio é isso aqui, ó. Eu tenho aquele triângulo ali, ó. Vou puxar aquele triângulo ali agora, ó. Eu tenho esse triângulo aqui mais ou menos, ó. Tenho o ângulo de 90 aqui, o ângulo θ, ó. A regra do Z, ó. O ângulo θ tá lá, ó. Só descrever esse triângulo aqui e aqui, que é um pedaço do cone, olhando bidimensionalmente, ó. Aqui é o ângulo θ. Aqui eu tenho ali, ó, tem na figura ali, e eu li no começo, que aqui é 1,8 o tamanho desse comprimento aqui, ó, desse pêndulo cônico. Então isso aqui é 1,8 metros. Eu tenho que descobrir quem é esse R aqui, ó. Daí lá da trigonometria. O que é o R? Ó, cateto oposto por hipotenusa é o seno. Então isso aqui nada mais é que o seno de θ. Então, seno de θ é cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa, que é 1,8. Daqui eu descubro que o R, ó, passando para cá, está dividindo, passo multiplicando. O R é quem? Seno de θ vezes 1,8. Isso aqui é o meu R, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir lá, ó. Vamos ver o que vai dar. Eu sei o quê? Tangente de θ é igual a velocidade ao quadrado. Vai dar 4 ao quadrado, 16. Já vou botar aqui, ó. 16 sobre o R. Quem é o R? Eu acabei de descobrir que é seno de θ vezes 1,8. Vezes a gravidade, que é quem? Aproximadamente 9,81. Só que agora eu tenho seno e tenho cosseno. Eu tenho seno e tenho tangente, ó. Ainda não vou conseguir escapar. O que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui, ó. Só fazer a última parte aqui. O que vai acontecer, ó? Eu vou passar isso tudo para cá, ó. Então, eu sei que tangente de θ vezes seno de θ, passando tudo, multiplicando, vezes 1,8 vezes 9,81 vai ter que ser igual a 16. Sim? Só que aqui eu tenho tangente de θ e seno de θ, ó. Vou apagar aqui que isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que aqui, então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui não vai ter como fazer ainda, ó. Porque aqui eu tenho tangente e tenho seno, ó. Eu tenho que deixar tudo em função de uma coisa trigonométrica só, de uma relação trigonométrica só, para conseguir desenvolver essa equação. Então, eu vou lembrar da lei fundamental da trigonometria. Porque o que é o seno? O que é tangente? Tangente de θ nada mais é que seno de θ sobre cosseno de θ. Vou substituir ali, ó. Então vai ficar, ó, seno de θ sobre cosseno de θ vezes seno de θ. Vai ficar seno de θ ao quadrado dividido por cosseno de θ. Vai ser vezes aquilo tudo ali, 1,8
vezes 9,81 igual a 16. Tá, isso que a gente tem, ó. Só que o que a gente tem que lembrar aqui, ó? Ainda tem seno e tem cosseno, tem que deixar tudo em função de uma variável só. Tem que lembrar da outra relação, ó, que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado, sempre a vida inteira é igual a 1. Então, quem é o seno ao quadrado de θ? Nada mais é que 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, no lugar do seno, eu vou botar ali, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ vezes 1,8 vezes 9,81 igual a 16. Agora o que eu vou fazer? Ó, passa esse cosseno para o outro lado. Vou passar esse cosseno para o outro lado. Vou apagar aqui. Ó. Vou passar esse cosseno aqui. Ó. Vou passar esse cosseno para o outro lado aqui. Ó. E vai ficar o que aqui? Ó? Passando para o outro lado vai ficar 1 menos cosseno. Agora eu deixei tudo em função do cosseno só. Cosseno de θ vezes quem? Vezes 1,8. Isso aqui tudo, isso aqui, ó. Isso aqui tudo tá multiplicando tudo isso, ó. 1,8 vezes 9,81 igual a 16 e o cosseno de θ vai passar para o outro lado. Ó. Cosseno de θ. Tô tudo tentando achar θ. Se eu achar quem é o cosseno dele, eu acho quem é o ângulo. Vou apagar aqui, ó. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Fazer a distributiva aqui, ó, o chuveirinho. Esse vezes esse vai dar 1,8 vezes 9,81. Esse vezes esse vai dar menos, esse vezes esse, menos cosseno ao quadrado de θ vezes 1,8 vezes 9,81. O que eu vou fazer agora? Passar isso para esse lado. Ó. Menos 16 cosseno de θ igual a zero. Isso aqui tem a cara de quem? De uma equação do segundo grau. Por quê? Se eu chamar esse cosseno de θ de um valor x, ó, vai ficar x ao quadrado menos 16x mais uma constante. Ó. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então é só achar as raízes dessa equação que eu vou achar o cosseno do ângulo, que consequentemente eu acho o ângulo. Então vamos só fazer isso aqui, ó. Calcule para mim quanto é que é 1,8 vezes 9,81. Vezes 9,81. Eu vou colocar aqui, ó, que eu chamei de x, x eu vou chamar cosseno de θ. 17,658, tá? Agora, vai ficar menos cosseno ao quadrado de θ vezes 17,658. 17, vai dar a mesma coisa aqui, 658 menos 16 cosseno de θ igual a zero. Ó, fiquei então, ó, uma equação do segundo grau. Agora para achar, ó, são vários passos, mas é assim mesmo. Para chegar no problema tem que ir atacando as coisas devagarinho. Vou chamar isso aqui de x, ó. Botei lá, ó, cosseno de θ é x, então vai ficar menos 17,658 vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, 16x, que é o que vem daqui, mais 17,658 igual a zero. Ó, chamando x
cosseno de θ de x. A gente tem o que aqui? Uma equação de segundo grau. Ó. Daí tem um macete. Como é que resolve isso aqui? Resolve por fórmula de Bhaskara. Mas eu não vou resolver por fórmula de Bhaskara. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um atalho. Ó, que vai ter um dos vídeos que eu vou ensinar melhor. Eu vou pegar esse cara e vou dividir por 2. Menos 16 dividido por 2 vai ser... menos 16 dividido por 2 vai dar 8. Já boto mais ou menos aqui. 8 mais ou menos. Multiplica para mim. 17,58 vezes 17,58. 658. 17, na última parte que tu estava falando. Aí eu faço um corte. Não, daí é isso. Seco. Não, daí eu trago uma calculadora, entendeu? Não, sim, eu digo só pra te quando tu precisar interagir, tu dá uma frase e para e olha. Aí ali naquele momento a gente vai cortar, mas tá junto que a gente corta. Ah, tá. Aí depois quando tu volta, pois é, então dá tanto, né? Aí faz conta, aí eu faço corte, faz conta, aí não aparece te perguntando nada. Sim, mas não tem problema a gente interagir, né? Não, eu tô te falando e acabou, pô. Tá, vai. Então tá, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei e chamei o x de cosseno de θ, e no lugar do cosseno de θ eu coloquei x quadrado, no lugar do cosseno ao quadrado de θ eu botei x quadrado, no lugar do cosseno eu coloquei x, e fiz uma equação de segundo grau. Então, essa técnica que eu uso, o que eu faço? Eu multiplico os coeficientes do x quadrado vezes o coeficiente do x, do termo independente, multiplico os dois e troco o sinal. Deu 311,804. Pego o 8, que é esse cara aqui que deu aqui, ó. Pego o b, divido por 2 e troco o sinal. Pego o b, divido por 2 e troco o sinal, deu 8. Pega esse 8, eleva ao quadrado e somo com aquele valor ali que eu fiz da multiplicação do A e do C. Deu 375,804. Daí tiro a raiz e coloco ele aqui do lado. 19,38. E esse valor aqui, ó, eu coloco sempre aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo mais específico ensinando certinho como é que eu faço esse passo a passo aí para te achar essa equação de segundo grau. Se você não sabe resolver isso aqui rápido, faz a equação de segundo grau que vai chegar no mesmo resultado. Então aqui, ó, na equação de segundo grau no final, ó, é 8 mais 19,38. Só que se eu botar esse valor vai dar um número maior que 17. Ou seja, isso aqui daria alguma coisa, 1, alguma coisa. E como o cosseno não pode ser maior que 1, eu optei por 8 menos 19,38. O que deu? Menos 11,38. Por quê? Porque eu dividindo esses dois aqui, ó, vai dar o 0,6444, que é menor que 1. Se eu optar pela parte de cima... mas não tem raiz de cima? Tem. Só que para esse problema físico não serve. Por quê? Porque o cosseno não pode ser, como a gente está tratando do x como um cosseno, o cosseno não pode ser maior que 1. Então, peguei o cosseno menor que 1, única raiz menor que 1 que deu, 0,64. Então, eu descobri que o cosseno daquele ângulo θ, cosseno de θ, vai ser igual a quem? 0,6444. O que eu faço agora para descobrir o ângulo θ? Eu faço o arc cosseno de θ. De 0,66444. Ou seja, estou perguntando assim, ó, qual é o ângulo que eu coloco ali, aqui, ó, qual é o ângulo que eu coloco aqui para me dar um cosseno de 0,6444. Isso vai dar, se vocês colocar na calculadora, aproximadamente 49,9 graus. Esse aqui é o ângulo θ ali que a gente tanto queria. Então, θ é 49,9 graus. Essa é a letra A, então. A letra B eu vou executar em outro vídeo. Mas aqui acabou a letra A. Então, é só primeiro fazer o diagrama de corpo livre. Depois a gente teve que usar 3 equações trigonométricas ali para descrever o problema. Depois achar o raio. Usar na força centrípeta. E tu vai chegar nesse ângulo aqui θ fazendo
uma equação do segundo grau e fazendo o arco e cosseno aqui. Então essa aqui é a letra A do problema. Eu agradeço vocês e no próximo vídeo eu vou fazer a letra B dessa questão. Muito obrigado.